Amado irmão, querida irmã, seja bem-vindo. Vamos continuar crescendo na fé e refletir sobre a continuação do nosso tema, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Vamos iniciar pedindo a força de Deus e a luz do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está aí com a sua Bíblia, pode abrir no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus diz: Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair na tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, amada irmã, na semana passada nós iniciamos nossa reflexão, nosso estudo sobre o Pai Nosso. Rezamos na semana passada com o texto do Evangelho de São Mateus, que é o texto que a Igreja adotou como oração oficial do Pai Nosso. Hoje nós ouvimos o segundo lugar onde o Pai Nosso aparece na palavra, em Lucas, capítulo 11. São dois contextos diferentes. No primeiro, Jesus está, lá no Evangelho de Mateus, orientando os seus discípulos como rezar, diante do fato de ter visto os fariseus atraírem a atenção para si, para que os outros digam como são orantes, como são piedosos. Aqui, os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos a rezar, ensina-nos a orar. É este aspecto da misericórdia, do amor, da doação de Jesus que nós vamos continuar a refletir hoje. Jesus que ensina-nos a rezar, porque assim pedimos a Ele. O Catecismo da Igreja Católica continua falando sobre o Pai Nosso e vai apresentá-lo de forma bem explicada, bem descrita, para que a gente possa entrar na profundidade do mistério dessa oração. Uma oração tão simples da nossa vida cotidiana, de tamanho tão pequeno, mas de um valor espiritual imenso. E é isso que nós vamos refletir, começar a ver direitinho neste momento. O Catecismo, ele inicia a reflexão sobre o Pai Nosso, dizendo que para rezarmos esta oração, nós precisamos ousar nos aproximar de Deus com toda a confiança. É preciso, meu irmão, minha irmã, antes de rezarmos, antes de dirigirmos a nossa oração ao Senhor, nos aproximar dele com toda a confiança, com ousadia realmente. Às vezes é interessante ver como algumas pessoas têm medo de se aproximar de Deus. Rezam ali engessados por muitas regras. A oração tem que ser assim, tem que acontecer dessa forma. E não. A oração ela tem que brotar de um coração confiante, que tem certeza que aquilo que diz é escutado por alguém. E este alguém não é alguém que está distante, não é um ser estranho, mas é o seu Pai, o seu Abba, como nos diz a palavra de Deus. A Igreja nos ensina que antes de proclamarmos as palavras do Pai Nosso, precisamos
em nosso coração ousar, em nosso coração e em nossa vida desejar uma aproximação, uma união íntima com o Senhor, uma confiança plena de que tudo aquilo que vamos apresentar a Ele será escutado e que mesmo se não for atendido a tempo e a hora, será nos dado aquilo que para nós é o melhor. O Catecismo diz no seu texto o seguinte: diante da sarça ardente, foi dito a Moisés: não te aproximes daqui, tira as sandálias. Este limiar da santidade divina, só Jesus podia transpor. Ele, que depois de ter realizado a purificação dos pecados, nos introduz diante da face do Pai. Eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Veja como isso é profundo, minha gente. Veja como isso é belo. O povo do Antigo Testamento, através de Moisés, o seu maior líder, o seu maior pastor, um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento, ao aproximar-se do Senhor, precisava tirar as sandálias. E existia um limite até onde ele podia ir. Ele não podia tocar no Senhor, ele não podia encostar na santidade de Deus. Jesus Cristo, ao vir a este mundo, nos purifica dos nossos pecados e através desta purificação, ele nos coloca não somente próximos, mas nos coloca dentro do coração de Deus. Rezar a oração do Pai Nosso, e não só ela, mas nos aproximar em oração do Senhor, é ter essa certeza e viver dessa certeza de que nós já estamos dentro do coração de Deus. E agora precisamos mergulhar mais fundo neste coração. A oração do Pai Nosso, ela nos leva a chamar Deus de Pai. E antes de fazer esta primeira invocação, antes de dizer esta primeira palavra, Pai, para se referir a Deus, é preciso que você e eu purifiquemos o nosso coração de toda e qualquer referência paterna ou materna deste mundo. É certo que muitos de nós tivemos relações difíceis com os nossos pais, já passamos por altos e baixos, já passamos por situações duras, pesadas. Ao nos aproximar de Deus, chamando Ele de Pai, nós precisamos nos desvencilhar, nós precisamos arrancar de nós aquilo que em nós é traumático, aquilo que em nós é doloroso quando se trata da nossa relação com o nosso pai ou com a nossa mãe neste mundo. Porque o Pai do céu vai além de tudo isso. O Pai do céu é a imagem perfeita do mistério de um Deus que não nos quer como servos ou escravos, mas que nos quer como verdadeiros filhos, próximos dele, dentro dele. Se nós nos aproximamos de Deus com esta ideia machucada das nossas relações com a nossa família, nós acabamos passando para Deus algo que não corresponde a Ele. E temos o grande risco de transformar Deus num ídolo. E aí não mais adorarmos, mas idolatrarmos algo que não é Deus. Então, antes de nos aproximarmos do Senhor, é preciso com confiança dizer: Deus não é como a experiência de pai e mãe que eu possa ter tido na minha vida até hoje, seja ela boa ou ruim. Mas Deus está além disto. Deus vai além da nossa capacidade humana de perceber pai e mãe. Deus é o perfeito e eterno Pai. E como disse também o Papa Francisco alguns anos atrás, Deus é também mãe. Deus também tem esta ternura materna que nos acolhe, nos abraça e dá a vida por nós. É preciso, então, olhar para Deus e enxergar a pureza desta
paternidade divina. Quando chamamos Deus de Pai, nós queremos, na verdade, alcançar dois pontos, dois cumes de montanhas as quais subimos durante nossa vida. O primeiro, nós desejamos nos parecer com Ele. Imagine você que teve uma boa relação com seu pai ou com sua mãe, que ele ou ela seja para você o maior exemplo de vida, o maior modelo de ser humano. Quando chamamos Deus de Pai, temos nele o maior modelo de vida, o maior modelo de ser. Temos nele o nosso ideal. Caminhamos para nos assemelharmos a Deus. Mas como podemos nos assemelhar a Deus se a própria palavra nos diz que nunca ninguém viu a Deus a não ser aquele que veio de Deus? Ora, Jesus Cristo é a perfeita revelação do Pai. Jesus nos revelou este Pai em toda a sua verdade, em toda a sua essência. E é justamente por isso que nós podemos lutar para sermos semelhantes, parecidos com Ele, porque nós sabemos como Ele é. Ele é como Jesus nos revelou, na palavra, na igreja, nos sacramentos, na Eucaristia, na vivência de irmãos. Nós buscamos nos assemelhar ao Senhor, e este é o primeiro topo do monte que subimos. O segundo topo do monte que subimos quando chamamos Deus de Pai é o exercício da nossa humildade. E como é difícil, meus irmãos, sermos humildes. É preciso um exercício grande, dolorido inclusive. Ora, somente as crianças, na sua pureza de coração, podem confiar de forma cega em seus pais. É preciso, quando chamamos Deus de Pai, recuperar esta inocência infantil. Recuperar esta verdade, esta simplicidade de coração. É preciso, quando chamamos Deus de Pai, termos dentro de nós esta humildade de que confiamos cegamente nele. Eu aprendi com um grande amigo, que hoje é padre, que ter fé é isso. Nós colocamos primeiro o pé e depois Deus coloca o chão. Chamar Deus de Pai com esta humildade pura própria das crianças é isso. É colocar os nossos dois pés firmados no chão que Deus colocará para nós. No chão que Deus estabelecerá para nós. Às vezes nós não compreendemos as situações que acontecem na nossa vida. Mas mesmo assim, precisamos nos lançar com confiança. Chamar Deus de Pai é isto. Hoje, quando você for rezar, eu vou te dar esse conselho. Antes de iniciar a oração do Pai Nosso, pare por pelo menos 2 ou 3 minutos nesta palavra, Pai. E pense no seu coração, por que eu estou chamando Deus de Pai? Eu realmente quero viver como filho de Deus? Eu realmente quero que a paternidade de Deus atinja o meu ser? Nós continuamos dizendo Pai Nosso. E este nosso não tem a simples limitação da gramática, de dizer que Ele é Pai de muitos, onde eu estou no meio desses muitos. Chamar Deus de Pai Nosso é dizer que nós acreditamos que aquela promessa feita no Antigo Testamento é também para nós. Aquela promessa que Ele fez a Abraão, lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, você lembra? Quando Ele diz assim, eu vou fazer de você uma grande nação. É acreditar que essa promessa é para nós. Nós fazemos parte da grande nação de Deus. Chamar Deus de Pai Nosso é acreditar que a promessa da nova e eterna aliança, do sangue de Jesus derramado por todos, também foi derramado por você e por mim.
Chamar Deus de Pai Nosso é ir além de toda divisão, é ir além de todo cisma, é ir além de toda diferença e entender que você, eu e todos somos filhos do mesmo Pai. Que independente de onde estejamos, independente se somos católicos, protestantes ou até mesmo não cristãos, somos filhos amados de Deus. Chamar Deus de Pai Nosso é ter firme esta certeza de que precisamos viver em unidade. Por fim, dizemos, Pai Nosso que estais nos céus. Não porque Deus está longe, não porque Ele está em outro lugar, como nos ensina o catecismo, como nós vimos algumas semanas atrás, quando refletíamos sobre a festa da Ascensão. Estes céus onde está Deus não são um lugar distante, mas são o estado de Deus. Deus está além de tudo aquilo que possamos ver, tocar, pensar ou imaginar. Deus está em mim, em ti, em nós. Deus está até mesmo naqueles que negam a sua existência, a sua força e o seu amor. Deus está até mesmo no pecador mais encharcado de pecado. Pai nosso que estás nos céus. E quais são os céus onde Deus está hoje? As periferias, os viadutos, as favelas, os lixões. O nosso coração, a nossa família, a nossa casa, o templo da igreja, a igreja que é gente, a igreja que é povo. Os céus onde Deus habita hoje são os lugares onde Ele revela para nós a sua grandeza, a sua majestade, o seu amor. Olha só que riqueza. Falamos tanto e não saímos da primeira frase desta oração. Você quer continuar refletindo comigo? Então, continue aqui, firme. Na próxima semana vamos continuar o nosso estudo, a nossa reflexão, o nosso aprofundamento nesta oração tão forte. E eu quero ver você aqui com a gente, tá certo? Continue firme, fiel, forte, toda sexta-feira às 18h. Não esqueça, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, você que está no YouTube. Você que está no Facebook, compartilhe, mande para várias pessoas. Coloque aí nos comentários a sua dúvida, a sua partilha, o seu testemunho de fé. E não esqueça, no Facebook nós temos as estrelinhas. Elas servem para nos ajudar a evangelizar. Você quer que outras pessoas sejam atingidas pela palavra de Deus que a nossa paróquia anuncia? Nos ajude, dê estrelinhas. Também seja dizimista na nossa paróquia. E vamos juntos continuar aqui, unidos, crescendo na fé. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.